Algumas pessoas nos perguntam como pregar. Bem, primeiro, para pregar, nós precisamos conhecer a palavra que nós vamos pregar. Precisamos conhecer o dono da palavra, né, que é o Espírito Santo. Ter afinidade com a palavra. É necessário estudar a palavra. E por mais de uma, duas, três vezes, ler, ter constância na leitura da palavra. A homilética, que é a arte de pregar, vai ter alguns sermões que são os básicos, né, dentro de uma ministração, que é o temático, né, que é um sermão livre. Você vai fazer um corpo para aquele sermão, você vai ler a palavra e vai fazer uma introdução, um meio e dar um final. Ou seja, do jeito que você começou, você vai desenvolver o meio, o desenvolvimento da mensagem, e o final você retorna lá e faz uma conclusão, que é a pregação temática. Existe também o sermão textual, que é muito parecido com o temático. Só que eu também vou dividir os sermões e eu vou obedecer aquele texto lido, né? Vou ser fiel àquele texto lido e vou desenvolver ali uma ministração dentro daquilo que eu li. E também tem o sermão expositivo, que é até o mais usado, né? O próprio Jesus usou muito o termo expositivo e alguns também dos apóstolos. É a Bíblia explicando a Bíblia. Eu vou ler um texto, vou desenvolver uma palavra naquele texto lido, vou trazer um foco, vou visualizar dentro daquele texto lido qual é o foco da mensagem, qual é o conteúdo, qual é a ideia, a divisão, a aplicação para os dias atuais. É um método mais difícil, só que é um método pouco usado pelos pregadores hoje. Por quê? Eu tenho que conhecer o pregador, quem escreveu o texto, eu tenho que conhecer, contextualizar o texto, eu tenho que conhecer o propósito daquele texto que eu estou lendo, o tempo que ele foi escrito, o tempo, a cultura, tudo dentro daquele texto. Eu tenho que desenvolver bem o texto lido e aplicá-lo para que o meu ouvinte entenda e compreenda aquilo que eu estou passando através da minha pregação. É um texto muito bom, mais usado, como eu disse, pelos discípulos, pelos apóstolos, por Jesus, mas hoje o pregador tem um pouco de dificuldade de desenvolver ele por causa disso. Eu preciso conhecer mais a fundo o autor que eu estou ali falando. Um exemplo, se eu for falar sobre o livro de Neemias, eu preciso conhecer a contextualização, eu preciso conhecer o autor, eu preciso conhecer o tempo e desenvolver aquela mensagem, aquele texto lido e, principalmente, pegar muitas vezes palavras, né? E na minha mensagem eu não vou estar falando sobre mim, eu vou estar falando sobre a palavra, porque esse é o foco da palavra. O foco da pregação não é o pregador, mas sim aquele que direcionou, né? Aquele que escreveu, aquele que orientou, que é o próprio Espírito Santo, né? Ele apenas, a palavra é uma revelação de Deus para aquele que recebeu ela. Então eu preciso conhecer, eu preciso entender o que eu estou falando. Então como que eu vou pregar se eu não conheço a palavra? Como que eu vou contextualizar um texto se eu não tenho hábito, eu não tenho afinidade em ler a palavra? Então eu sempre digo o seguinte: seja o que for a mensagem que você vai pregar, você precisa ler, ter hábito. Não é ler só quando vai pregar. É sempre, você precisa conhecer a palavra para você falar do que você sabe. E dentro de uma ministração, você pode até trazer um gancho ali que é uma experiência sua, uma história, né, que a gente chama muitas vezes de âncora, né, uma ancoragem ali na sua mensagem para dar um corpo à sua pregação. Mas aquilo não deve ser o foco, não deve ser o foco, digamos. Há pessoas que vão trazer uma palavra e ele conta um testemunho de alguém e ali fica só naquele testemunho. Ou então ele vai pregar a palavra e vai falar um testemunho dele, e vai ficar o tempo todo falando o seu testemunho, a sua experiência. Sendo que a pregação não é isso, não é a minha experiência que é o corpo da pregação. O corpo da pregação precisa ser a palavra, porque o Deus da palavra, ele ama que nós entendamos e compreendamos, porque eu tenho que falar do que eu entendo, do que eu compreendo. Então eu preciso ter o hábito de ler a palavra. Né? Então, o segredo para ter uma boa ministração, uma boa pregação, é conhecer a palavra. Pegar a palavra, deleitar nela, pegar, escrever, pontuar, anotar,
Desenvolver não quer dizer que quando você for pregar, você vai conseguir estar com aquele papel que você desenvolveu o texto ali em mãos, mas você precisa conhecer o que você vai pregar. Para quê? Para que quem está te ouvindo, ele entenda. Porque às vezes você entendeu, mas você precisa passar aquilo para outro. Existem algumas técnicas, principalmente para quem está começando agora, algumas técnicas que a gente desenvolve. De repente você pregue para alguém que está próximo a você, diga, olha, eu estou estudando tal texto e quero compartilhar com você. Você vai falar, porque a gente aprende muito mais repetindo e ensinando, né? Muito mais do que só escrevendo ou ouvindo. Outra técnica é você, se não tiver com quem, ou você se sentir tímido para falar com alguém que você aprendeu daquele texto, você vai pegar, prega para o espelho, prega para um gravador, se ouça falando, né? Se ouça por diversas vezes falando. Aquilo precisa ser uma verdade. Você está pregando, a palavra de Deus é verdade, Jesus é a verdade. Então eu preciso crer naquilo que eu estou falando, eu preciso crer no Deus da palavra. Como que eu vou pregar uma palavra que eu não creio, eu não acredito? Como eu vou pregar sobre fé? Falar sobre fé, se eu não tenho nenhuma experiência de fé? Vou falar sobre fé se eu não aprendi que a fé é algo que é gerado dentro de mim. Como eu vou transmitir uma coisa que não foi gerada dentro do meu interior? Eu só gero aquilo que eu creio, que eu acredito. Então, pregar sobre fé vai ser algo muito automático, porque eu creio naquilo que eu estou falando. Eu vivi aquilo, eu vivenciei, eu vivo aquilo, eu estou falando o que eu vivo. Então, é muito mais fácil pregar quando eu vivo o que eu prego. Né? Porque tem pregadores que realmente ele prega algo que não vive, mas aí aquilo não vai se tornar uma verdade do Espírito Santo dentro daquele que está ouvindo a palavra. Mas quando aquilo é uma verdade dentro de mim, eu só vou apenas o quê? Assim como a gente quando abre um vidro de perfume, quem está ao redor todos sentem a fragrância, todos sentem o cheiro. Eu creio que pregar é a mesma coisa. Quando eu começo a pregar, quando eu começo a falar o que eu vivo, as pessoas, aquilo vai virar uma verdade dentro delas, porque Jesus é um bom perfume, né? E quando a gente começa a falar, aquilo vai gerando que confronto, arrependimento. A palavra, ela é como um martelo que esmiuça a pedra. Então, mas primeiro ela vai gerar dentro de mim para gerar para o outro que está me ouvindo. Fica aí a dica, que você usufrua, desfrute dessa palavra e gere ela dentro de você, examinando as escrituras, porque cuidaste ter nela a vida eterna. E Jesus diz que é delas que dele testificam.